Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Chrome e hoje eu trago um assunto bem diferente do que a gente vem trazendo nos episódios anteriores. Hoje a gente vai falar sobre ortopedia infantil. Hoje eu estou aqui com o Dr. Fábio Matos, que vai estar com a gente hoje falando um pouquinho a respeito do seu trabalho. Tudo bom, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer também, doutor Fábio. Deixa eu contar um pouquinho de como é que eu conheci o doutor Fábio. A gente trabalha com audiovisual e em uma dessas andanças de produção eu conheci o doutor Fábio aqui mesmo, nesse estúdio, o Estúdio Spectra de podcast. E me surpreendi com a qualidade da oratória desse homem e eu vi a segurança, eu pude ver a segurança no qual ele trata os assuntos. E é admirável isso, porque nem sempre quando a pessoa sabe trabalhar muito bem, ela sabe falar sobre o que ela trabalha, né? E o poder pedagógico que ele nos entrega é absolutamente incrível. Hoje vocês vão desfrutar de um bate-papo a respeito de ortopedia pediátrica com o doutor Fábio Matos. Doutor, me conta um pouquinho sobre a sua formação e a sua trajetória. Perfeito. Eu adoro falar sobre a minha vida acadêmica e como é que eu cheguei até aqui. As pessoas me perguntam muito isso. Então, eu vim de uma cidade do interior, a minha vida foi uma vida humilde, mas muito digna. E aí eu vim para Salvador praticamente um semi-analfabeto. E cheguei aqui nos cursinhos para poder estudar e vi como era diferente a formação daqui com a que eu trouxe. E aí eu fiz cursinho, fiz farmácia em Feira de Santana. E nesse ínterim eu nunca desisti de estudar para medicina. E aí consegui passar na Universidade Federal da Bahia, numa época que haviam apenas 2 escolas disponíveis. E eu tenho absoluto orgulho de ser estudante da Universidade Federal da Bahia, numa outra época muito diferente dessa agora. E todas as vezes que eu recebo estudantes no meu consultório ou pais no meu consultório, a gente sempre fala sobre formação dos colegas, que é muito importante. Sim. A universidade, ela chancela a sua capacidade de fazer bem ou não. Por isso que a gente tem qualidades muito diferentes de escolas médicas no Brasil. E aí eu parei a faculdade de farmácia, entrei na faculdade de medicina. Nessa época era uma época muito difícil financeiramente para mim, eu precisava trabalhar, estudar. Quem faz medicina na UFBA sabe que a gente não tem um turno tão direcionado, por isso que são aulas em momentos diferentes. Mas aí me formei muito bem e sempre estudei durante a minha academia para ser neurocirurgião. Eu tenho uma condição de anatomia neurocirúrgica muito grande porque sempre quis isso. Legal. Mas no 6º ano eu tive uma fratura de tornozelo e que fui operado. Nesse tempo eu comecei a estudar sobre aquilo. Um estudante de medicina curioso que estuda sobre tudo que chega para ele. E aí fui estudando sobre o aparelho músculo-esquelético, fui me apaixonando. E nessa época eu descobri uma coisa que eu falo para os meus residentes hoje. Não é você que escolhe a especialidade, é a especialidade que te escolhe. Nesse momento eu me apaixonei e entrei na ortopedia. Bacana. Uma área extremamente apaixonante e quem trabalha com criança é diferente de quem trabalha com adulto. A minha rotina hoje é mais com os pediatras do que com os colegas ortopedistas e a gente vê que a rotina delas e a minha é completamente diferente, a ponto de a gente falar, eu não trabalho com adulto, eu não sei trabalhar com adulto, porque criança é diferente. Diferente. E aí fiz a residência de ortopedia, depois fiz a residência de ortopedia pediátrica, que é um fellow, é uma coisa que você faz a mais, e a medicina, ela traz para nós uma coisa apaixonante, que ela te dá várias áreas para você trabalhar. Então a gente começa a se especializar cada vez mais. Mas eu sempre digo que um bom médico, um bom especialista, antes de tudo, ele é um excelente generalista. Eu tinha um professor na universidade, um oftalmologista, que falava que ele não aceitava que um oftalmologista não soubesse examinar o abdômen de um paciente. Isso é muito bom. Eu tenho no meu consultório algumas pacientes mais idosas, da época que eu fazia traumatologia e operava, e elas vêm para mim. E eu corrijo ali medicações, eu Caramba. meço a pressão arterial. Então, é muito importante isso. Essa é a minha formação. Então, quando você vê, quando a gente observa hoje o especialista trabalhando, lembre-se que ali tem 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, mais 1 ou 2 anos de subespecialidade, fora todos os cursos e aprimoramentos que ele faz na vida. Por isso que ali tem uma história. Você está falando com um cara que pelo menos estudou 10 anos na vida para fazer aquilo. E o senhor
parou de estudar? Já Não. tá bom? Nunca será. A medicina, ela é uma coisa que o conhecimento ele se duplica numa quantidade de tempo muito pequena. As verdades que existiam antes, hoje não existem mais. Ou as técnicas que são muito boas, elas são aprimoradas. Eu aprendo com os meus pacientes, eu aprendo com os meus residentes e eu estudo a cada dia, porque isso é necessário. Eu trabalho com o ser humano. Maravilha. Coisas que mudam, que são produzidas, e eu preciso estar ali para oferecer para o meu doente, para a família dele, o que a gente tem de mais moderno e melhor. Maravilha. Eu acho muito positivo o senhor ter essa mentalidade de crescimento mesmo, né? De entender que só sei que nada sei e sempre estar em busca do conhecimento. Como você falou que a medicina ela tem avançado muito e a gente vê hoje com os medicamentos poderosíssimos, né? Tanto para emagrecimento quanto para outras doenças. Semana passada foi lançado o colírio, né? Que melhora a distância para enxergar de perto. Eu achei aquele ali fantástico. Agora me fala uma coisa, eu gosto muito do senhor, que o senhor já lança um assunto polêmico e eu fico aqui, falo ou não falo, mas a qualidade da formação de hoje é diferente da qualidade da formação de 10 anos atrás? É absolutamente diferente. Naquela época, a gente tinha uma rotina de estudo, de apresentação, de conhecimento diferente. Hoje em dia, a despeito de as facilidades de aprendizado serem muito maiores, por exemplo, na minha época, eu tinha um livro, eu pedi um artigo, esse artigo chegava 15 dias depois na biblioteca, eu ia lá e Nossa. pegava. Hoje, o meu paciente, durante a consulta, ou o meu residente, durante a minha aula, ele pode consultar aquele Na conhecimento hora. a todo tempo para saber se de fato aquilo existe. Então, há muitas facilidades de Sim. aprendizado, porém, o nível dos colegas caiu bastante. É uma preocupação nossa, porque todas as vezes que você diminui a seleção, você permite que pessoas que estão ali não necessariamente para serem médicos, para alcançar algumas coisas que a medicina oferece. Isso tem um preço. A questão é que a medicina, todas as profissões são muito importantes, mas a gente trabalha com pessoas, com seres Sim. vivos. Eu costumo falar, vocês veem aí nas minhas redes sociais, o meu paciente é o amor de alguém. Nenhum médico sai para causar mal a ninguém, em nenhum momento, em nenhum lugar. A gente sempre sai para oferecer o nosso melhor, para que eu trate aquele paciente como uma coisa única para alguém que trouxe ele para mim. Por isso, eu não tenho o direito de errar, a despeito de a medicina ser falível. Nós não controlamos todas as variáveis. O Sim, paciente no com melhor certeza. hospital do mundo, com o melhor cirurgião, ele Com também morre. certeza. Os seres humanos morrem. Inclusive, você vê casos de bilionários, de pessoas que têm muito dinheiro, nos Exato. melhores hospitais, O com os dinheiro melhores não compra especialistas, tudo. não compra tudo. A natureza é soberana. Quando ela Sim. decide, a gente não consegue mudar isso. Agora, uma coisa importante, doutor Fábio, que você falou aqui é sobre o seu pessoal. Essa é a sua visão sobre o seu trabalho, né? Eu anotei uma pergunta aqui que eu gostaria de te fazer, que isso é muito importante. Fora o objetivo profissional na medicina, quais são os seus interesses pessoais? Qual a missão do doutor Fábio aqui na Terra com o seu trabalho? Perfeito. Isso é importante e a medicina facilita isso para mim. Eu imagino que todo mundo que faça medicina, no fundo, ele quer de fato ser médico. A gente tem uma área muito nobre de trabalho que é ajudar as pessoas. Isso é o caminho. Quem trabalha comigo sabe. Eu trabalho com muitas pessoas de um poder aquisitivo muito alto e outras com poder aquisitivo baixo. E nesse meio termo aí tem todos os tipos de pessoas que chegam para mim. E todas essas pessoas são tratadas da mesma forma e eu tento oferecer a elas o que eu sei de melhor. Porque o que eu quero ali é ajudar o meu paciente. É o garoto que chega para nós, é aquela família que você vê o sofrimento ou a dificuldade para trazer o paciente para mim. Sim. Eu preciso oferecer o que tem ali de melhor. A minha missão é trazer o bem-estar do meu paciente. Isso é difícil, porque nem sempre o conhecimento gera isso. Às vezes eu tento estreitar as relações, trazer aquele paciente para perto, vou buscar o que eu não sei, é muito importante isso. O médico não sabe tudo, nenhum de nós sabe tudo. E eu tenho inúmeras dúvidas, mas aí eu vou buscar na literatura, eu peço ajuda do meu colega, eu mando um relatório para o cara que sabe mais do que eu, e muitos sabem mais do que eu, mas eu quero ali mostrar para o meu paciente que naquele momento, e eu digo a ele, eu estou mandando um relatório para esse colega aqui, porque eu tenho uma dúvida, e eu queria que ele me respondesse, e eu Excelente. escrevo no relatório. Tenho dúvida se esse tratamento conservador pode seguir, ou se a gente não trata melhor se a gente operar. E como é descer dessa. Porque certamente eu vejo uma boa parte, às vezes até com o ego muito inflado,
de falar, de não descer desse pedestal, né? De falar, poxa, eu não sei, eu vou buscar. E como é descer pro senhor? Você sente que você desce? Não sei se seria essa forma de falar. Porque quem busca o conhecimento, às vezes, que nem sente que desceu algum tipo de degrau, e sim que subiu o degrau rumo ao conhecimento. Como é a sua visão? Com relação a mim, é muito boa porque eu estou mostrando ali que eu não tenho esta vaidade. A Ótimo. minha vaidade ela não pode ser maior do que a minha vontade de causar o bem para o outro. Não sei se o colega que recebe a dúvida ou se o meu paciente, a família dele, vê assim também. Porque às vezes a pessoa pode dizer, tá vendo que ele teve dúvida? Foi perguntar um outro cara, ou às vezes um graduado menor do que eu. Mas eu tenho, para mim, a necessidade e a condição de falar. Eu busquei todos os meios, e eu falo isso. Sim. A medicina não é uma ciência de fins, é de meios. Eu tenho que oferecer ao meu paciente o que há de melhor nas estratégias diagnósticas e de tratamento. A despeito de, às vezes, eu ter que pedir uma ajuda a um colega que sabe mais do que eu ou que está em outra área. É muito importante. Eu tenho que Ótimo. oferecer o que tem de melhor em diagnóstico e tratamento, mesmo que isso não esteja ao meu alcance. E como é de 10, 20 anos pra cá, porque os ortopedistas têm essa fama de ser durão, né? Então, assim, de 10 anos pra cá, o que que mudou? A gente vê na medicina cirurgias minimamente invasivas, a gente vê medicamentos incríveis, poderosíssimos, o auxílio da imagem, da inteligência artificial nos próprios robôs Hugo da Vinci, etc. E na ortopedia, quais foram os avanços? Perfeito. Mudou muita coisa. Ortopedista, de fato, é um cirurgião que trabalha com ferramentas. Ferramentas, às Tipo vezes, quando você... MacGyver, né? Uma marreta, um formão, um Nossa, serrote. Isso faz parte da nossa rotina. O ainda não ortopedista mudou, é né? assim. Muda pouco. Mas, com relação aos avanços cirúrgicos, mudou muita coisa. Primeiro, a nossa especialidade trata muito dor. A gente recebe o paciente com dor no consultório e com dor pós-operatório. E o tratamento da dor, da analgesia, mudou sobremaneira. Isso ajuda muito para nós e para o nosso paciente. A outra coisa são as técnicas cirúrgicas. Hoje em dia, com o advento das imagens, do intensificador de imagem, das nossas tomografias no centro cirúrgico, eu consigo abordar o meu sítio cirúrgico ou a minha cirurgia com acessos cirúrgicos menores, mas eu tenho a imagem ali. Então, a cirurgia minimamente invasiva do pé, das epífises, da coluna, hoje em dia é uma realidade para todas as áreas da ortopedia, sobretudo da ortopedia pediátrica. Cada vez mais a gente faz acessos menores para resolver aquele problema pelas técnicas minimamente invasivas. Daí vem o estudo que não deve parar, porque isso é apresentado para nós não necessariamente no livro, mas naquele curso com o especialista, com o cara que fez o artigo. A gente tem hoje muitos cursos em que a gente faz o cadáver lab, que a gente tem as peças de seres humanos ali e que a gente consegue fazer os nossos approaches, os nossos tratamentos. Então, a gente precisa entender que nesse momento, quando a gente recebe um livro, esse livro foi baseado em um artigo que foi traduzido por alguém que publicou em média há 2 anos antes. Então, esse livro já chega para nós com uma defasagem. Com o advento da internet, dos cursos online, presencial, fora do Brasil principalmente, a gente tem acesso às técnicas no momento em que elas são discutidas. Isso faz diferença na vida do cirurgião. E você costuma trazer essas técnicas para o seu atendimento, as técnicas que você aprende fora? Como é essa implementação dentro do seu consultório? Isso é importante. Eu e todos os cirurgiões que são, de fato, pessoas que estão se aprimorando cada vez mais, traz isso num tempo quase que imediato. Quando a gente vai para as discussões aqui no país ou fora, a gente discute, a gente leva nossos casos, e esses cursos têm uma coisa muito boa, que os colegas eles permitem que a gente apresente para ele também os nossos casos. Então a gente discute a técnica, mostra os casos que a gente fez, como a gente fez, a gente tem muito como eu trato, e aí eles chegam para nós, discutem esse caso, e quando a gente chega, ainda bem que o nosso país tem o acesso a todos esses instrumentais e técnicas a ponto de, à medida que eu volto, eu já tenho condição de aplicar isso. Maravilha. Então, isso é uma rotina, a gente faz isso, eu recomendo para todo cirurgião, o mais antigo, o mais novo, quem formou agora ou não. Os aprimoramentos são fundamentais para melhorar a sua rotina do dia a dia, no consultório e no centro cirúrgico. Maravilha, doutor. Para você, papai e mamãe que está assistindo o podcast, chegou o momento da gente falar do seu bem mais precioso e valioso da sua vida, que são os seus filhos. Bom, doutor, falam sobre crianças. Por que o doutor Fábio
resolveu cuidar de crianças e não de adultos? Isso é importante, como eu te falei, quando eu decidi fazer a minha especialidade. E na residência de ortopedia, você tem contato com todas as áreas. Sim. Com mão, tumor, quadril, joelho, tornozelo, coluna e ortopedia pediátrica. Quando a gente começa a tratar criança, você vê ali coisas muito sérias, tristes também. Porque quando a gente tem deformidades mais grosseiras, isso choca quem está ali perto e quem vê de longe também. E quando a gente começa a tratar essas crianças e você vê a melhora na vida de um indivíduo em crescimento, isso não tem preço, não há tem dinheiro preço. que pague isso. Então, quando a gente começa a ter acesso a isso, aos nossos professores, porque ajudam muito a gente a decidir, a gente percebe que tratar criança é muito diferente de tratar adulto. Às vezes a criança, de fato, ela ainda não está falando, mas você vê que a gente teve condição de mudar o curso da vida de um indivíduo. Isso é fantástico. Quem prova isso algumas vezes não quer mais parar de fazer. Que maravilha, doutor. Acho isso muito bonito. Até te parabenizo. Doutor, quais são os casos mais comuns e como é a sua rotina no seu consultório hoje? Perfeito. A gente tem casos de todos os tipos, porque a gente recebe ortopedista pediátrico, e aí algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. O ortopedista pediátrico recebe o indivíduo antes de nascer. No meu consultório é Caramba. frequente as mães chegarem gestantes com ultrassom mostrando uma deformidade nos pés, uma deformidade no fêmur, no antebraço. E aí chega assustado. Ninguém faz um ultrassom obstétrico esperando encontrar alguma coisa, mas pode acontecer. E quando chega para nós isso, primeiro a gente avalia, discute este caso, chegar ao diagnóstico é fundamental. E a gente começa a planejar o tratamento mesmo antes desse indivíduo nascer. Eu já fui esperar bebês nascerem para começar o tratamento de pé torto ainda na maternidade. E a gente recebe, então, esse indivíduo no momento zero, talvez o menos zero. E ele vem para nós durante momentos importantes da vida. E eu, por exemplo, não dou alta aos meus pacientes porque eles viram amigos, são conhecidos, trazem filhos, já tem paciente meu trazendo filho. Isso é um atestado que você está ficando velho. Então, eles chegam para nós assim e eu recebo esses meninos. Então, são momentos importantes que a gente recebe. A grande maioria dos meus pacientes são para consultas de rotina, porque isso é um paradigma da medicina, o que é normal e o que é patológico. Essa é a grande decisão. 2 paradigmas que eu digo, diferenciar o que é normal e o que é patológico e, primeiro, não causar mal. Isso é fundamental. Quando a gente vai lá examinar o colega para dar ele o título, eu tolero quando ele erra a classificação de alguma fratura, mas eu não tolero quando ele causa mal. O médico não deve causar mal ao seu paciente. É aquela máxima de o tratamento tem que ser menos do que a patologia. O tratamento nunca pode ser pior do que a doença. Isso Excelente. é fato. Então, a gente recebe esses meninos em umas faixas etárias importantes, no momento do nascimento, no momento do início da marcha, na pior fase do ângulo dos joelhos, na época da adolescência por conta da coluna. Claro que tem variantes aí, mas são momentos importantes e chega no meu consultório alterações dos pés, da marcha, do joelho, do quadril, da coluna, dor, postura, alterações graves e alterações mais simples, ou apenas consultas de rotina, que a gente ajuda muito os pediatras, eles são parceiros na nossa rotina. Então a gente vai fazer uma ordem cronológica aqui, tá? Já que o senhor falou ali, eu achei bem interessante, porque eu não imaginaria que o ortopedista pediátrico entraria ali, enquanto ainda não nasceu. Isso é muito curioso. Porque geralmente essas famílias, né, pelo menos no meu caso, na minha família, procuraram o ortopedista pediátrico quando viu que o pezinho estava um pouquinho torto, aí foi pra botinha, toda aquela coisa. Exatamente. As famosas botinhas que a gente vai comentar aqui. Que a gente fica com um aperto no coração, né, achando que tá doendo, querendo tirar. Doutor, me fala uma coisa. É importante já prematuramente, não o bebê prematuro, né, mas antes ali, já quando a criança nasce, fazer esse tratamento, precisa esperar? O que o senhor faz ali no bebê diretamente quando você identifica o pezinho torto, por exemplo? Perfeito. Nesse caso, tempo é igual a dificuldade. Quanto antes eu receber essa criança, mais fácil será o futuro. Porque o tratamento do pé torto, e aí existe uma grande coisa aí, eu preciso saber se de fato é um pé torto que merece tratamento ou se é um pé torto postural. Porque às vezes a natureza está fazendo o curso dela e eu preciso apenas não atrapalhar. Mas quando é um pé torto congênito, o tempo fala muito a meu favor e a favor do meu paciente. Então, esse pé
por conta de toda a cartilagem, da elasticidade que os bebês têm. É muito mais fácil manipular este pé enquanto o bebê é muito jovem. E aí entra todo o nosso protocolo, que é feito no Brasil e em todo o mundo. Esse é um tratamento conservador que a gente inicia, relembrando sempre que o tratamento conservador é a primeira escolha, é a escolha que a gente faz e que tem grande chance de haver sucesso. Quando isso não acontece, a gente lança mão de técnicas diferentes, de procedimentos cirúrgicos. Isso é uma mão na roda de quem faz esse tratamento. Sim. São tratamentos feitos com manipulações do pé, troca de gessos semanais, às vezes incomoda. Lembrando que é um gesso que não cresce, segurando um pé que cresce. Por isso que a relação entre o médico e a família deve ser extremamente estreita. Estreita. Porque se esse gesso apertar, se sujar, se coçar, o bebê ele apenas chorará. Ele não vai te dizer o que está acontecendo. Portanto, às vezes as mães têm dúvidas com relação a isso. E às vezes é um domingo de madrugada. E eu tenho que estar ali à disposição. Eu tenho uma equipe que trabalha com isso. Maravilha. Uma pessoa que tem uma estrutura, ela nunca é sozinha. Excelente. A minha equipe é o meu braço direito. E às vezes eu não estou disponível, mas alguém diz, já ele fala com você, está em procedimento, vamos resolver o problema. Então, tem uma equipe me dando suporte. Eu nunca estou sozinho. Excelente. Eu fico, de uma certa forma, até muito feliz de estar aqui com o senhor hoje, porque na época das botinhas do pé torto, quando aconteceu na minha família, né? Minha sobrinha teve isso, a gente não tinha essa qualidade de informação que tem hoje. E assim, eu acho incrível você estar compartilhando isso com a gente, principalmente nas redes sociais. As redes sociais do Dr. Fábio estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para você, o Dr. Fábio, ele tem essa oratória também lá, ele fala muito bem nos vídeos. Inclusive, os vídeos do Dr. Fábio são ainda melhores, porque aparecem os gráficos, as explicações, né? E eu acho incrível isso, porque os pais eles têm essa segurança de fazer o tratamento com o Dr. Fábio e ainda ver o Dr. Fábio ali durante o dia no seu melhor horário, né? Para aprender um pouco mais. Doutor, vamos lá para dor do crescimento. Isso eu achei bem diferente. Eu acho que esse mês foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? Dor do crescimento. Quando é que ela começa e se isso existe mesmo? Perfeito. Eu falo muito sobre isso. Dor do crescimento existe. Essa é uma pergunta que tem muito no consultório. As mães chegam, até pediatras perguntam, Fábio, a dor do crescimento existe? Por que essa pergunta faz sentido? Porque quando a gente recebe a criança e você pensa em dor do crescimento, no ortopedista, você pensa que dói o músculo, dói o osso, dói o tendão, alguma coisa relacionada a isso aí. Mas quando a gente vai para a literatura, e o que é fato a literatura precisa ser reprodutível. Eu preciso olhar aquilo no artigo, olhar na minha rotina e ver que existe uma relação ali, Sim. que eu preciso repetir aquilo. Pois bem, coisas importantes. Dor do crescimento existe. Ela está relacionada ao crescimento. Dor do crescimento ela não é causada por traumas. A literatura fala que eu não posso dizer que dor do crescimento é do osso, que dor do crescimento é do músculo, que dor do crescimento é do tendão. Não existe um ator responsável por esta dor. Uma outra coisa extremamente importante, dor do crescimento é diagnóstico de exclusão. Por isso que, conversando comigo, eu nunca vou dizer diretamente, isso é dor do crescimento, não faremos nada, ou vamos observar. Não pode ser assim porque algumas coisas causam dor relacionada a músculo, a osso e a tendão, que mimetiza dor do crescimento. Por exemplo, tumores, infecção, doenças reumáticas, aquele hematoma, coisas que causam dor na rotina da criança, como uma agenda estressante, aquela atividade física que foi mais extenuante naquele dia. E aí o garoto apresenta essas dores. Sim. Mas quais são as características? Doutor, fique à vontade para tomar uma água. Tem corte aí, não tem? Não, fique à vontade. Não é ao vivo. Não é ao vivo. Então, eu preciso saber de fato se existe um fator causador desta dor do crescimento. Por isso que, primeiro, a gente avalia a faixa etária. A literatura fala de uma faixa etária muito larga, entre 3 e 12 anos. Lembrando que toda vez que eu falo sobre assuntos de medicina, nem nunca, nem sempre, não existe um corte ali. Existe uma curva de Gauss em que a maioria dos indivíduos está dentro dela. Mas, eventualmente, alguém sai da curva. Esses não são indivíduos anormais.
Porque a gente tem pessoas diferentes. E essas pessoas não obedecem o que está ali escrito no livro, no artigo. Verdade. Então as características mudam. Por isso que a medicina nunca será substituída pela internet. O Google não substitui o médico, porque as variantes que eu entendo, que eu vou buscar, não está ali na internet. A gente não tem uma conta que fecha. Medicina não é uma ciência exata. Ó, e é por isso que você que tá aí assistindo, que vê alguma coisa diferente no seu filho, vai buscar no chat GPT, tá? Não faça isso, procure um especialista. Eu sei que a inteligência artificial é extremamente poderosa hoje, que hoje ela até dá uma barradinha. Calma, eu posso te passar até aqui. Inclusive até o próprio trabalho de quem produz conteúdo na internet, como o Dr. Fábio, por exemplo. Ele pode ir até ali, um conteúdo informativo, mas nunca uma consulta através de um vídeo. Existem coisas que só são de forma presencial, não é, Perfeito. doutor? É muito importante. A gente faz a suspeição diagnóstica, isso envolve a faixa etária do indivíduo, a rotina dele, aonde é a dor. Tem sinais que sugerem que essa dor seja do crescimento. Por exemplo, as dores são mais comuns nos membros inferiores. Essas dores acontecem no final do dia ou na madrugada. A dor é regional, não é local. A criança não aponta o dedo onde dói, ela mostra a região que dói. Essa dor dura minutos. A literatura fala que massagem ajuda a melhorar a dor. Isso é fundamental. E eu pergunto ali à mãe, massagem melhora? Ela diz, melhora. Melhora com nada, melhora com aquele gel que eu tenho em casa. No outro dia, a criança amanhece sem queixas. A dor nunca vem associada a febre, aumento de temperatura local, aumento de volume. Por isso que a gente precisa avaliar. Porque a grande maioria desses indivíduos com essa apresentação está relacionada ao crescimento. Maravilha. Lembrando que a gente vai fazer o nosso exame físico, eventualmente o exame de imagem, eventualmente o exame de laboratório, e aí a gente direciona, o diagnóstico é de exclusão. Mas eu não posso, em momento algum, deixar passar uma doença séria, tipo tumor, doença reumática, doença infecciosa, e ficar ali observando uma coisa que eu preciso tratar. Ótimo. Então, quando o médico diz, vamos observar, não quer dizer que ele não fez nada. Quer dizer que ele está esperando a evolução do caso e que ele já afastou causas graves que precisariam, eventualmente, serem tratadas. Olha que interessante que o senhor falou. O senhor falou sobre o estreitamento do ortopedista pediátrico com a família. Exato. Agora que o senhor perguntou, pô, faz massagem. Então, olha que importante é esse estreitamento, você realmente contar absolutamente tudo para o seu médico, né? Doutor, me fala uma coisa. A criança, ok, ali a gente tem um tempo bem grande, é 13 até os 12 anos, né? É muito tempo. Muito tempo. Antes até, né, e durante, a gente tem ali a criança andando, correndo, e daí entra uma coisa bem bacana, que é o andar descalço, que foi um vídeo bacana que o Dr. Fábio compartilhou essa semana no Instagram dele, e muitas pessoas ficaram, caramba, eu sabia que isso era bom. E por que andar descalço para a criança é bom, Dr. Fábio? Perfeito. Quando a gente avalia as crianças, são indivíduos ali descobrindo a vida. Um menino de 1 ano que começa a andar, ele não para quieto. Ele corre, mexe em todas as coisas. Dormindo, ele gira a cama, chuta você a noite toda e ele acorda ótimo. A gente acorda destruído. Ele acorda ótimo. Ótimo. Essa separação foi excelente. Ele acorda ótimo. Ótimo. A gente acorda cansado. E isso se repete no 2º ano de vida, no 3º ano de vida, no 4º ano de vida. Mas no 1º ano, e normalmente, os seres humanos andam de 8 meses a 1 ano e meio. Normalmente. Porque alguns indivíduos andam antes, outros andam depois, e todos eles podem simplesmente estar no tempo deles. Eu não estou dizendo aqui, rotulando alguém como normal ou não. É uma faixa etária que normalmente a gente segue isso. E a fase de andar é uma fase extremamente importante. Eu costumo dizer que quando o menino anda é o tchau mais significativo que ele dá para os pais. Porque ele diz, agora eu não estarei no lugar onde você vai me colocar. Então, essa fase é uma fase interessante. Interessante porque quem vê a criança andando no shopping, você não tem como não comentar, não dar uma risada, aquilo ali é extremamente bonito. E você vê o cérebro trabalhando, porque andar de 2 pés é extremamente difícil. Você precisa alinhar o quadril, a coluna e o eixo de gravidade. Mas isso leva tempo, porque é difícil. O indivíduo que começa a andar, ele leva vários meses aprendendo a andar. Por isso que é comum, no meu consultório, as mães chegarem com crianças de 2 ou 3 anos, dizendo, doutor, ele cai muito. Ele ainda não pula, ele não sobe escada como os colegas.
E aí vem a grande coisa que eu falo quando eu avalio a marcha dos meninos. A gente precisa alinhar as expectativas. Não é porque o pai quer que o garoto pule e corra com 2 anos que, ao passo que ele não faz, ele tem uma doença. Não é isso. O desenvolvimento leva tempo e andar é difícil. Portanto, quando a gente começa a andar, eu preciso mostrar para o meu cérebro que existem ali informações que ele precisa interpretar. O indivíduo anda por causa do cérebro, não é por causa do pé. E o pé tem muitos receptores. Receptor é o que manda no corpo humano. Nas artérias, na pele, nos ossos, receptores fazem diferença. Esses receptores passam para o cérebro informações como: este piso é liso e este é áspero. Quando eu saio do áspero para o liso, eu preciso contrair os dedos para fazer a alavanca da marcha. A lei de Newton diz isso, e a marcha é uma interpretação da lei de Newton. Você empurra o piso para trás e o piso te empurra para frente. Então a gente precisa mostrar também que este piso é quente ou frio, porque no piso frio o pé contrai e isso vai formando o arco plantar, que é uma condição ali de muitos músculos, fáscias e tendões que trabalham fazendo isso. Portanto, eu preciso expor o meu pé à variação de temperatura e de pressão. Isso acontece na areia, na grama, no cimento frio, na cerâmica. Então a criança deve andar descalça e não necessariamente na areia da praia. Excelente. Andar precisa dessa exposição, isso é necessário. Excelente. E lembrando, a gente tem contato bem forte com a educadora parental. E ela sempre fala que é sim interessante que as crianças tenham a sua independência, mas sempre supervisionadas, né? O doutor está falando aqui que andar descalço é importante, mas não em locais que tenham vidro no chão, por exemplo. Né? Então, isso não descarta a sua supervisão como responsável por essa criança. É muito interessante essa relação da temperatura, das texturas. Eu sou muito a favor da criança viver um pouquinho da infância passada, né? Famosa bolinha de gude, jogar futebol na rua. Eu vim dessa infância e aprendi muito com ela. Doutor, tem uma pergunta aqui bem bacana, que é a respeito da marcha, né? E de andar na pontinha do pé. Porque, assim, eu lembro que tem um amigo meu que ele teve um filho, o filho começou a andar e ele falou: meu filho é autista. E o menino andava na ponta dos pés. Só que o menino teve o diagnóstico, foi pro neuro, passou pela fonoaudióloga, uma equipe multidisciplinar enorme, porque a preocupação do pai ali saber se é ou não para começar o tratamento, e não era. Era apenas a forma dele de andar. Toda criança que anda na ponta dos pés, ela é autista? Essa é uma questão, né, que é apresentada para nós no consultório toda semana. Ótimo. Ortopedista pediátrico, além dos outros colegas, a gente recebe indivíduos para avaliar a marcha. Eu falo isso direto. Quando o ortopedista pediátrico olha alguém andando, a gente sabe muito sobre aquela pessoa. A marcha fala muito sobre você, sobre o que você faz, a sua personalidade. A gente passa isso para a marcha. E quando chega essa criança para nós, em várias idades, primeira coisa importante, andar mais rápido na ponta dos pés é mais fácil. Todo mundo que corre na ponta dos pés. Como a criança de 1 ano e 2 se adapta a qualquer coisa, o cérebro percebe isso. E a gente vê que o menino de 2 anos, eu costumo falar no consultório, chega um menino de 2 anos, o pai diz: doutor, ele ainda não anda, ele só corre, vai andar no ano que vem. Porque é isso, e o cérebro aprende isso e se adapta, porque ele vai dizer: lógico, eu quero andar rápido, e andar na ponta dos pés é mais fácil. É mais fácil. Então, a criança pequena, ela anda na ponta dos pés como uma rotina, em média 30% do tempo. Mas andar na ponta dos pés é um reflexo primitivo de um cérebro que entende que correr é muito bom. Mas eu sei que eu não posso correr o tempo todo. Eu não posso ficar dentro do meu carro correndo, eu não posso entrar no meu consultório correndo. Eu preciso andar para falar com você, para gravar meus vídeos, para operar. Então, à medida que esse cérebro amadurece, ele percebe que eu preciso andar muito mais do que correr. Hoje, eu corro quando estou fazendo os meus esportes. Ótimo. Então, esse reflexo, que é primitivo, ele vai sendo abandonado no transcorrer do tempo. E quando as crianças apresentam algumas condições neurocomportamentais, esses reflexos eles não são abandonados como seriam normalmente. Então, a criança se apresenta para mim
com 5 anos, com 8, com 10, andando na ponta dos pés. A primeira coisa que eu observo é, será que andar na ponta dos pés é apenas um fator isolado ou se existe muitas condições que causam este comemorativo? Então esse menino chega para nós, a gente avalia a idade, como é que essa criança se comporta, claro, levando em conta a idade da criança, a relação da criança com a família, é preciso haver um alinhamento de expectativas naquele momento. E no meu consultório a gente conversa, eu vejo como está a linguagem da criança, como é o comportamento dela, se ela abaixa este pé quando ela para, quando ela quer ou quando a família manda, porque se houver uma alteração anatômica, tipo alteração dos ossos do pé, encurtamento do tendão de Aquiles ou outra condição que impossibilite essa criança de baixar o pé, o problema estará ali no pé e eu, enquanto cirurgião, resolverei isso. Mas a minha dúvida é, essa marcha na ponta dos pés é um comportamento que pode ser conduzido até que ele deixe de existir, ou se é uma condição relacionada a alterações neurocomportamentais, neurológicas, e aí entra o meu tratamento. Mas lembrando que a grande maioria das crianças que chegam no meu consultório andando na ponta dos pés, ela não tem outra coisa relacionada ao neurocomportamento. Portanto, ela apenas anda na ponta dos pés. Mas se eu não fizer nada pela lei do uso e do desuso de Lamarck, esse tendão vai encurtar e o meu tratamento será mais difícil. Portanto, assim que a gente observa, é importante a consulta do ortopedista para que a gente avalie essa criança e decida o que fazer. E nesse caso, o tempo também é grau de dificuldade? Importantíssimo isso. É sim, porque à medida que a gente anda na ponta dos pés, esse comportamento vai se estabelecendo ou deixa de existir, e aí o tendão de Aquiles começa a encurtar. Sim. Quando isso acontece pelo tempo que está correndo, eu preciso tomar uma providência. Isso é caso cirúrgico. Sim. Doutor, vamos lá. Então, é um caso de preocupação para os pais. Afinal de contas, os pais, eles detectam que tem algo ali anormal. E uma pergunta é, quais são os outros sinais que os pais devem observar? E no seu olhar, quais são as orientações para os pais começarem a observar? E quando é o melhor momento de buscar esse especialista? E quem buscar primeiro? O pediatra ou o ortopedista pediatra? Perfeito. Essas crianças, no início da vida, elas têm consultas rotineiras com o pediatra, que são fundamentais. E o pediatra, ele é importantíssimo, porque ele é um grande generalista. Então, ele avalia todos os órgãos e avalia a marcha. Até 3 anos de vida, é comum a criança andar na ponta dos pés, em média, 30% do tempo. Quando passa de 3 anos, quando essa criança tem uma rotina de andar na ponta dos pés que não é modificada, aí é o alerta para a família, para o pediatra. O pediatra manda procurar a gente, aos 3 anos é uma visita importante, mas se a família observa que essa criança só anda na ponta dos pés, que ela não abaixa esse pé em momento algum, que essa criança tem ali estereotipias, que essa criança piora essa marcha quando está ansiosa, triste demais, alegre demais, esse é o momento da gente avaliar. Aos 3 anos, ela já tem ali alguns comemorativos para mostrar para nós que pode haver uma alteração neurocomportamental. Mas, às vezes, a criança não tem nada disso. Ela apenas anda na ponta dos pés. Então, a partir de 2 anos e meio, se é uma rotina dessa criança andar na ponta dos pés, o ortopedista pediátrico entra aí como médico avaliador, porque talvez exista apenas uma condição que a gente pode trabalhar com o fisioterapeuta, com a orientação dessa criança, não necessariamente com a órtese, que é muito bem-vinda em alguns casos, com gessos seriados, que é uma rotina nossa hoje, um tratamento que a gente faz no consultório, que tem grande chance de melhora. Porque se a gente não fizer nada, haverá modificação de estruturas anatômicas, o eixo de gravidade muda, essa criança começará a ter dor nos quadris, mudará a postura da coluna e aí vem toda uma estrutura modificada por uma marcha que poderia ser tratada um pouco antes. Excelente, doutor. Doutor, pra gente estar pertinho de finalizar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no seu canal e novamente acessar as redes sociais do doutor aqui embaixo na descrição. Tem um assunto bem bacana aqui, que é a displasia do quadril. Eu queria te perguntar primeiro o que é a displasia do quadril e quais são os sinais precoces que merecem atenção para o diagnóstico rápido, significando que a todo momento você fala que o tempo é um fator decisório. Perfeito. Quem trabalha com criança trabalha com tempo, sobretudo.
Displasia do quadril é uma alteração anatômica que acontece entre o acetábulo e o fêmur. São duas estruturas do quadril importantes. O acetábulo recebe a cabeça do fêmur. Para que o acetábulo se torne côncavo, ele precisa da cabeça do fêmur. Para que a cabeça do fêmur se desenvolva, ela precisa estar dentro do acetábulo. É uma articulação tipo bola-soquete. Funciona assim. E essa displasia do quadril, ela é pensada a todo momento no consultório do neonatologista, do pediatra e do ortopedista pediátrico. Não existe ortopedista pediátrico no mundo que não receba uma criança, um bebê muito jovem, e que ele não pense ali no quadril, a despeito da criança chegar para nós com a simetria do pescoço, um dedo a mais, um pé que está torto. A gente sempre pensa no quadril. É importante isso. Porque o momento ali, quanto mais jovem eu recebo essa criança, mais fácil é o meu tratamento. Então, sinais precoces, eles acontecem primeiro com sinais sugestivos de displasia do desenvolvimento do quadril. Lembrando que 48% em média dos quadris sem alterações no exame físico são displásicos. Por isso que hoje em dia a ultrassom do quadril pediátrico é uma realidade, é uma rotina e um documento que a gente tem ali mostrando que naquele momento aquelas estruturas anatômicas elas são esperadas para aquela idade. Mas existem sinais importantes. Primeiro, sinais para a família. A criança apresenta assimetria da prega glútea posterior, aquela prega da coxa embaixo do bumbum. Quando a mãe vai trocar a criança, trocar a fralda, brincar com a criança, é importante observar aquela região detrás da coxa e observar se as pregas da pele são simétricas. Lembrando que a displasia do quadril tem assimetria da prega cutânea, mas nem toda assimetria da prega cutânea é displasia do quadril. Uma outra coisa importante também para a família, quando a mãe vai trocar a criança, ela abre a perninha da criança para botar a fralda. Se houver assimetria de abertura de uma das pernas, é possível que aquela perna que não abre tanto tenha displasia do desenvolvimento do quadril. Então não é bilateral, não é? Pode ser bilateral e se for, não haverá assimetria. Isso é um problema, porque aí você pode falar, Caramba, mas o meu bebê não entendi. tem assimetria, porque a displasia é bilateral. E aí, se for bilateral, pode ter assimetria, mas... E você achar, a família acha que é normal e não é. Por isso que a avaliação do especialista é muito Fundamental. importante. E aí, quando você chega para o ortopedista pediátrico, a gente avalia se esse quadril estava fora e se entra, ou se ele está dentro do acetábulo e se ele sai fácil, que são os sinais de Barlow e Ortolani. E aí o especialista faz isso. E se precisar, a gente lança a mão dos exames de imagem, que é o que a gente chama de propedêutica armada. Mas até o 5º mês de vida, o suspensório de Pavlik é o tratamento efetivo, fácil de colocar, barato e que a família conduz junto com o seu cirurgião, o ortopedista. Entre 6 e 12 meses, a gente já considera o gesso. Imagine que o gesso é do tórax até o pé. Caramba. E ficará ali, em média, 90 dias. Nossa. Imagina se você mora numa cidade igual Salvador, com um bebezinho que faz cocô, xixi todo o Nossa. tempo, e ele usa um gesso que não é possível de você retirar em casa. Você precisa do centro cirúrgico, botar o garoto ali para ficar sedado e tirar esse equipamento. Depois do 1º ano, a gente lança a mão dos procedimentos cirúrgicos. Por isso que, neste caso, principalmente, o tempo é facilidade de tratamento. Para o paciente, para a família e para o cirurgião. Interessantíssimo, doutor. Aproveitando o restinho do tempo que eu tenho aqui com o doutor Fábio, eu vou lançar mais uma, tá, pessoal? Para você que está aí de casa e quer saber um pouquinho sobre o arqueamento dos joelhos. Eu acho muito interessante porque aqui na Chrome a gente sempre recebe diferentes especialidades. E quando a gente produz o conteúdo, não é só sentar e gravar, a gente tem que estudar sobre aquilo. E é até interessante porque a gente descobre os termos e a linguagem, por exemplo, o genovaro e o genovalgo e o ângulo neutro, e eu quero saber um pouquinho pro pessoal que tá aí de casa. Eu vou tá pedindo para o meu editor colocar as imagens do genovaro, o ângulo neutro e o genovalgo quando o doutor estiver explicando. Doutor, quando eu começo a identificar que o meu filho tá... isso atrasa a marcha? Quais são as dificuldades de movimento que a criança tem quando a arqueação do joelho é diferente, não tem um ângulo neutro? E o ângulo neutro é o normal? Perfeito. Antes de responder essa pergunta, queria comentar, a gente começou a trabalhar agora e eu não sabia que vocês trabalhavam tanto. Eu tenho um time que trabalha comigo e o time de vocês é maior.
E acabei de falar que os primeiros vídeos me causaram uma impressão muito boa. Eu costumo falar que primeiro a gente tem que ter um conteúdo bom. Sem isso, não há edição que resolva. Depois disso, eu preciso ter uma empresa muito competente. E vocês têm a capacidade de aprender. Que eu não sabia, que vocês não sabiam que eu sabia. E a gente está aprendendo junto. Eu aprendendo coisas com vocês, vocês comigo. Isso é uma relação. Eu não gosto de pessoas que sabem o que eu sei. Eu gosto de gente que sabe coisas que eu não sei, porque eu ensino e aprendo. Então, a empresa muito de legal. Vocês, de fato, é um time que aprende. Isso é muito bom. Eu quero o meu time também que aprenda com vocês. Quando a gente avalia o ângulo dos joelhos das crianças, isso aí vem para o consultório do ortopedista pediátrico. No momento zero, o bebê chega ali com 1 dia de vida e a mãe diz: doutor, eu queria saber porque uma perninha dele é mais arqueada que a outra. Chega com 1 ano de idade porque a mãe diz: doutor, ele é cambota igual o avô, puxou o avô. Aos 12 anos, o menino chega com o joelho junto e o tornozelo afastado, que é o geno valgo. E aí a família diz: doutor, tá demais, ele não tá jogando bola bem. Ou a menina tá com esse arqueamento muito grande, a ponto de um joelho cruzar na frente do outro. Se bem que eu lembro de pessoas que jogavam bola pra caramba e que tinham um joelhinho ali meio arqueado. E era visível, adultos. Isso. Quem já correu atrás de um menino de 2 anos com geno varo sabe o quanto agilidade tem este garoto. Portanto, os cambotas são melhores jogadores de futebol. Claro que é a minha opinião, Garrincha, mas né? se você observar no jogo de futebol, você vai ver ali que os caras do Genovaros dominam ali a técnica. Famosos Genovaros, né? O Messi, o Garrincha, a galera Isso. tem uma... Então, o ortopedista pediátrico, a gente trabalha com gráfico, trabalha com a régua, e esta régua mede ângulos. Quando esse garoto chega para nós, primeiro a gente avalia a idade, porque a idade fala muito. Até 1 ano e 8 meses, até 2 anos, o genovaro, ele existe. Lembrando que ele vai melhorando. A diferença do ortopedista pediátrico é que eu trabalho com indivíduos que só melhoram. Criança não piora, não deve piorar. Então, este genovaro, que é acentuado com 1 ano, ele vai melhorando. Cuidado com a criança que tem o arqueamento da perna, o varo com 1 ano, e com 1 ano e meio está pior. Esse não é o fluxo. Aí a gente precisa levantar o sinal amarelo. Então, ele vai zerando este arqueamento até 2 anos. A partir de 2 anos, ele inverte, faz o geno valgo. Esse geno valgo piora entre 4 e 6 anos. E depois ele vai corrigindo a ponto de, na vida adulta, a maioria das mulheres tem um valgo e a maioria dos homens tem um varo. Nem todos os homens têm varo, mas a grande maioria é varo. O que é importante não é porque ele puxou o avô ou o pai. É porque, estou botando claro, em condições normais. Não estou falando de indivíduos com displasia esquelética, o que quer que seja. Mas o que é importante precisa haver medidas. Se as medidas são normais, se não há assimetria, se não há dor, se a criança não manca, se não existe na radiografia uma alteração óssea muito grosseira, essa criança vai evoluir bem, eu não preciso atrapalhar a natureza. Por isso que aquela botinha que fazia a cava do pé, que corrigia o varo, que não tem respaldo científico, ela caiu em desuso. Porque quem usava a bota, quem não usava a bota, evoluía igual, desde que sejam obedecidos as medidas que eu espero para a idade. Isso é importante. Agora, eu imagino que tem que ter muito conhecimento para chegar para uma mãe que tá falando que o filho tá cambota e você falar: deixa o fluxo da natureza. Isso aí é de extrema responsabilidade. Porque quando a gente fala que aquilo é uma evolução natural, eu preciso ter consciência que eu estou afastando outras doenças. Porque imagine se houver ali uma doença e que eu estou dizendo: deixa evoluir, não farei nada. Portanto, esta resposta, vou observar, a natureza está fazendo o trabalho dela, é de grande responsabilidade. Por trás disso tem uma ciência que foi estudada e que é estudada, além de a minha casuística, de anos de consultório, de evolução, porque às vezes você chega para mim com o seu filho, ele é a sua realidade. Você compara o seu filho com o garoto da escola, com o garoto do playground. Só que quando você chega para mim, eu já vi ali 2.000 crianças, 5.000 crianças, excelente. E a evolução se obedece. A gente tem o nosso gráfico, eu tenho medidas. E claro, se eu tiver dúvida, eu investigo com a imagem, eu peço um outro colega ortopedista pediátrico mais experiente para ver, faço isso na minha rotina e recomendo, ou estreito a relação com a família e trago essa criança para que eu a veja em momentos mais próximos. E aí eu tenho condição de afirmar que aquela evolução está indo bem ou não.
E é interessante falar que aqui a gente não está prometendo resultado para ninguém, tá? É interessante falar que cada caso é um caso e a gente está aqui como forma de te informar. E é interessante que eu tenho uma máxima que papagaio fala. E quando você fala muito bem do seu trabalho, depõe. Porém, quando eu entro na rede social do Dr. Fábio e avaliações de milhares de pessoas comentando que o Dr. Fábio tem até um certo tipo de vergonha de responder, né? Mas eu vejo realmente casos, inclusive nas duas últimas postagens, eu vi duas mães que falaram que chegaram com esse arqueamento e você falou que estava tudo bem, que era natural, e depois de 3 anos ela comentou no seu post falando que estava tudo bem. Exato. E eu acho isso fantástico, porque essas mães, elas ficam tão... porque você tá cuidando do bem mais É. precioso da vida delas, né? E elas ficam tão maravilhadas com aquela solução, né? Às vezes uma opinião médica faz toda a diferença. Seguindo essa opinião médica, essa avaliação médica, o senhor faz somente presencial ou o senhor pode também fazer essa consulta por telemedicina, por exemplo? Perfeito. A telemedicina é uma ferramenta hoje que chegou, de fato, é real e ajuda muito a gente. Lembrando que, em algumas condições, a consulta presencial não é substituída. O exame físico, a avaliação da criança presencial, ela se faz necessária em algumas circunstâncias. Mas a telemedicina trouxe para nós aquela primeira avaliação, uma segunda opinião sobre o tratamento. Quando eu recebo essa telemedicina, eu tenho muito mais cuidado, porque a chance de a gente deixar passar alguma coisa é maior. Por isso que eu peço os exames, recebo esses exames, é uma consulta mais demorada, eu preciso que exista ali uma condição física para a criança andar, para eu observar. Escuto muito as mães, costumo falar isso. Às vezes a gente tem certeza que tudo está indo bem, mas a mãe diz, doutor, eu acho que não. Recomendo que você considere essa opinião. Investigue isso, porque a opinião da mãe é fundamental. E às vezes a literatura erra, mas a opinião da mãe quase nunca está errada. Nossa! Então a gente precisa seguir isso. Falo para os meus residentes, por mais que você seja inteligente, um cara extremamente experimentado, um cara que tem um respaldo literário na mão, da sua casuística na mão, cuidado quando a mãe diz para você, doutor, eu não estou aceitando isso, eu acho que não está bom. Sinal amarelo, vá atrás, a opinião dela é fundamental. Ela conhece mais o garoto do que você. E o ser humano não obedece de fato o que está escrito ali. A gente tem variáveis que normalmente coincidem, outras vezes não. Por isso que a telemedicina existe, é uma ferramenta muito importante. É muito importante a nossa relação com a família, que tenha uma família que saiba falar sobre a história, que eu tenha acesso a essas imagens, então o acesso ao médico, a relação entre médico e paciente, médico e família, deve existir, ser muito bem forte para que a telemedicina funcione. E quando existe necessidade, aresta ou dúvida, aí essa mãe é convidada a vir no meu consultório. Então, a telemedicina não substitui a consulta presencial. É uma ferramenta que deve ser usada com muito critério, mas funciona. Caramba, doutor, acho que essa foi uma das coisas mais brilhantes que eu já ouvi um médico falar. Porque normalmente a gente tem o uso da literatura, da medicina e do estudo como supremo. E a opinião da mãe ali como, não, ela tá emocionada. É porque é o filho dela. Mas às vezes, e muitas das vezes, a mãe, ela faz mais coisas para o filho, deixa de se alimentar para dar comida ao filho, deixa de dormir para ver o filho dormir. Então, assim, é uma coisa. Não tem comparação, é um pedaço dela, Exato. né? Doutor, onde é que fica a sua clínica aqui em Salvador? A Crescer é uma clínica de pediatria em que eu tenho ali muitas pediatras trabalhando comigo, eu sou ortopedista pediátrico. Fica na Pituba, na Rua das Dálias. É uma clínica que foi inaugurada agora em fevereiro, um ambiente extremamente bonito, aconchegante. A minha recepcionista, a enfermeira que trabalha comigo, o meu manobrista, a pessoa que trabalha ali cuidando do ambiente, é um time extremamente valioso. Eu consegui juntar ali pessoas que eu terei trabalho de substituir, porque eu recebo o meu paciente com muito carinho. No meu consultório, na entrada da clínica. É um lugar Perfeito. bonito que vale a pena você passear, E conhecer. eu quero visitar. Eu Perfeito. quero visitar. E olha que para trabalhar com o Dr. Fábio não é brincadeira, tá? Pessoal, nosso momento de podcast se encerra por aqui. Foi um prazer, Dr. Fábio, compartilhar esse momento contigo. É incrível, porque o nosso bem mais valioso é o nosso tempo. E é muito bom poder
usar um pouquinho desse bem mais precioso que eu tenho com a pessoa que estudou tanto. E é um prazer também ter você aqui fazendo parte do time da Chrome, produzindo conteúdo. E assim como você tem a sua missão de vida, a gente tem essa missão de vida de extrair o melhor do que o senhor tem do seu estudo para mostrar um pouquinho para esse pessoal que está aí de casa, que às vezes não tem esse conhecimento. Então foi um prazer enorme. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de podcast. Se inscreva no canal. Doutor Fábio, tem mais alguma coisa, um tchau bem dado para dar para essas mamães, esses papais que estão assistindo a gente? O que eu costumo falar sempre no meu consultório, quem trata criança trabalha diferente. Eu recebo ali famílias e eu costumo falar que o meu paciente é o amor de alguém. Por isso que quando vocês chegam para nós ali no meu consultório, eu preciso estar ali 100% para oferecer para vocês o que eu tenho de melhor. Vocês são amigos queridos, eu tenho mães que viraram amigas, pais que eu converso sempre, e os meninos que a gente desenha ali, faz um monte de coisa. Aquele ali é um momento deles, de vocês, para que a gente tenha uma excelente convivência e que essa relação, que é uma relação de médico-paciente, depois médico-amigo, que isso dure para sempre. Maravilha, doutor. Tchau, tchau, pessoal. Se inscreva no canal. Não se esqueça dos links na descrição.